Bom, girando os nossos comentaristas sobre o assunto, começo com você então, Ricardo Salles. As eleições deste ano podem ser conturbadas, já estão sendo, o cenário pode piorar, especialmente por causa da polarização. Qual a sua expectativa? Adriana, eu estava nesse almoço ontem com o presidente, eu saí mais cedo, não assisti o discurso, tive que ir embora, mas o presidente está dizendo o que a população percebe, que há, por parte dos outros poderes, sobretudo do judiciário, uma insistência em entrar naquilo que é a discricionariedade da administração. Isso é uma coisa importante. Quando você administra um país em razão das eleições que foram livres, e o Bolsonaro foi eleito por 58% da população brasileira, com 58 milhões de votos, não me lembro, ele efetivamente representa, e as medidas que ele implementa representam o desejo da sociedade. Né? A eleição, se ela se torna uma mera formalidade e depois o eleito não pode governar, né, você vai atrapalhando todo o processo democrático. É contra isso que ele se insurge, o presidente da República. Ele foi eleito efetivamente para tomar essas decisões. Quando a sociedade decidiu diminuir o tamanho do Estado, quando a sociedade resolveu tirar certas amarras de esquerda, socialistas, que vinham sendo implementadas no Brasil há 20 anos, quando a sociedade decidiu que não tinha mais espaço para o MST, quando a sociedade decidiu que não queria mais demarcações de terras indígenas no Brasil feitas sem critério nenhum, como era no passado, esta foi uma escolha da sociedade. E o que o presidente está relatando nessas falas é que essas escolhas da sociedade vêm sendo reiteradamente enfraquecidas ou até anuladas por força dessas decisões e interferências. O Legislativo, por sua vez, nos 2 primeiros anos de mandato, que teve, à época, o Rodrigo Maia à frente da Câmara dos Deputados, engavetou, impediu e postergou todas as grandes medidas de reformas, de reforma administrativa, de reforma tributária, de privatizações, etc. Papel esse que vem sendo feito nesse momento pelo Rodrigo Pacheco. Quer dizer, aquilo que fazia Maia nos 2 primeiros anos, faz Pacheco no atual momento. Ou seja, o presidente se insurge contra isso. Né? Essa história das eleições conturbadas, elas são, creio eu, muito mais uma afirmação acerca desse ambiente, né, que pretende desde 2019, desde 1º de janeiro de 2019, anular o resultado das eleições de 2018 no tapetão. Né? É isso que a gente vê reiteradamente. É contra isso que o presidente se insurge. Diogo Schelp, o Salles cita o presidente do Senado, que ontem falou que ninguém pode cruzar a linha amarela. Será que essas discussões vão aumentando, vão se amplificando com a chegada da decisão final de quem vai ser candidato ou não vai ser no meio do ano? Justamente, é interessante porque geralmente quando o presidente eleva o tom nos seus ataques ao sistema de votação, ele tem essa reação por parte do presidente do Senado e também por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é mais alinhado com o presidente Jair Bolsonaro. Mas por quê? Porque interessa aos integrantes do Congresso, aos parlamentares, o sistema eleitoral. O sistema eleitoral é o sistema que permite, né, que eles sejam eleitos, né, que eles tenham acesso ao poder. É o sistema ao qual eles já estão adaptados, né, e muito bem adaptados. Então, esse é um ponto. A outra questão aí que me chama a atenção é o seguinte: a única reforma importante aprovada no governo Bolsonaro foi a reforma da Previdência, que foi sob a presidência de Rodrigo Maia, né, na Câmara. Então, a gente precisa lembrar disso também. O presidente não conseguiu aprovar outras reformas por N fatores, mas não se pode atribuir simplesmente a Rodrigo Maia ter sentado em cima desses projetos e dessas reformas. Lembrando que depois disso teve, né, ele saiu da presidência da Câmara e houve chances aí de avançar com essas discussões. Em relação ao que o presidente diz sobre ser prisioneiro desse mandato, ser um prisioneiro na cadeira presidencial que não pode fazer o que precisa, há de se perguntar se ele não tem uma solução para isso, sem entrar no mérito se ele tem razão ou não, tá? Mas se ele não tem uma solução para isso e ele se sente um prisioneiro, por que ele gostaria, por que ele insiste em ter um segundo mandato? Então, a gente não vê, por exemplo,
da parte dos outros pré-candidatos, uma preocupação com o sistema de votação, com a credibilidade do sistema de votação. E quando ele fala que poderia haver a suspeição e haver uma eleição conturbada, ele provavelmente está falando de si próprio, porque os outros pré-candidatos não estão colocando suspeição sobre o processo de votação. Não, Cris, concorda? E quando o presidente disse nesse evento mesmo que nunca será preso, ele disse que não está mandando recado, mas a gente lembra, Lula falou há pouco que o presidente Bolsonaro vai perder as eleições este ano e na sequência ser preso. Consegue fazer uma análise baseado em que Lula disse isso e essa é uma possibilidade real? Baseado na sua experiência de bandido que tem acordos e conchavos em vários setores da República e conseguiu a proeza de ser descondenado numa manobra ridícula que a população inteira percebeu que era uma manobra, mas que eles quiseram empurrar para nós como se fosse algo legítimo, contestado pelos maiores juristas do país, um questionamento sobre o foro que deveria estar julgando na primeira instância os então condenados da Lava Jato, que estão todos descondenados na rabeira aí do ex-presidente Lula, e aí esse foro não tinha sido questionado ao longo de anos e anos em que o próprio STF julgou pedidos de habeas corpus, por exemplo, feitos pelas defesas dos réus. Então assim, é com base nessa experiência que o bandido condenado Lula, agora descondenado e alçado à condição de candidato, está falando isso. Obviamente que ele olha para os outros e nós somos todos bandidos, ele é o inocente, é esse o discurso dele, né? E aí ele acha que todos os que questionam hoje o que quer que seja, são criminosos de opinião e devem ir para a cadeia. E está vendo isso acontecer porque a gente vê as instituições da República se corroendo por dentro. Não é ataque de atos antidemocráticos, como eles costumam dizer. Os ataques antidemocráticos são desse sistema podre que continua se contorcendo aí para tentar existir. E é por isso que eu acho que o presidente diz que as eleições vão ser conturbadas. Obviamente, a gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. E para responder a pergunta do Diogo aí, Diogo, por que ele insiste em ser presidente? Eu acho que é um excesso de patriotismo, sabe? É uma vontade de não ver esse sistema que está se contorcendo de novo voltar a imperar no Brasil. A gente viu o saque que foi feito ao Estado brasileiro ao longo de 13 anos seguidos pelo PT, a dificuldade do ex-presidente Temer naquele mandato tampão ali para tentar começar a reverter um processo corrosivo do desemprego, da economia brasileira. Começou um processo com reforma trabalhista, com algumas já aprovações que começaram a desafogar a economia. O presidente Bolsonaro conseguiu sim aprovar a reforma da Previdência, não por ajudinha do Rodrigo Maia, o boicotador maior da República no ano de 2019, mas porque as ruas foram muito influenciáveis. As pessoas foram para a rua pressionar Rodrigo Maia e os deputados que ousavam fingir que não havia um projeto de poder escolhido pelo povo de forma democrática. Eu lembro de ter visto o pessoal na Paulista gritando o nome de Paulo Guedes. Em que lugar do mundo a gente viu a população ir para a rua gritar o nome de um ministro da Fazenda para demonstrar apoio a uma reforma que era impopular? A população entendeu que o Brasil precisava se recuperar. Depois veio pandemia, a gente não pode ignorar que isso aconteceu em 2020, 2021 e fingir que o presidente Bolsonaro sozinho ia conseguir aprovar todas as outras reformas, apesar da pandemia. E a gente está vendo como é que o Congresso funciona e especialmente o Senado. O Salles citou muito bem aqui porque o Rodrigo Pacheco assumiu o lugar que era o de Rodrigo Maia, lá em 2019, né? Agora é ele, o boicotador maior da República, e não deixa nada passar, e pelo contrário, ainda age na surdina, participando de encontros, em jantares, em casas de senadores de oposição, com ministros do STF, em questões que ainda não se tem muita transparência, que eu acho que esses poderes deveriam trazer à tona para a gente saber.